Então, boa noite a todas, todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou Ana Magnani. Eita, só porque eu comecei a me apresentar. Eu sou Ana Magnani, eu estou sendo agora uma doutoranda no programa de pós-graduação em educação escolar, mas para além disso, eu sou uma bonequeira, né? Eu estou pesquisando sobre bonecas e suas histórias há muito tempo. Eu nem vou ficar falando quanto tempo é isso, porque é bastante, né? E eu hoje queria compartilhar com vocês o começo de uma inquietação que vem me atravessando sobre as bonecas, né? Da formação de acervos de bonecas na educação e em outros contextos também, para, além de serem usadas como ferramentas educacionais, também elas poderem estar sendo utilizadas como motivadoras de discussões e problematizações, tá bem? Eu resolvi começar toda essa história com os bebês reborn, aproveitando, né, gente, toda essa discussão que está aí na internet, todo esse julgamento, toda essa questão que está aí. E eu não espero ser dona da razão em nada, muito pelo contrário, eu já começo dizendo que eu não sei nada, né? Mas o que eu ando pesquisando, o que eu ando lendo e observando, eu vou compartilhar um bocadinho aqui com vocês, para a gente pensar juntos, tá? O intuito é que nós estejamos o tempo todo em diálogo, né, a partir de algumas problematizações. Eu vou começar a minha apresentação, porque assim, não sei se muitos de vocês sabem que eu já sou uma bonequeira e uma colecionadora de bonecas, né? Há muito tempo. E para além disso, agora eu tenho uma neta que concorre comigo com as bonecas. Então, ela é muito engraçadinha, ela, porque ela chega aqui e fala assim: qual é minha vovó? Aí eu falo para ela qual é a dela. Ela fala: ah, essa é minha, e as outras são nossas, né? Então, esse acervo agora anda meio escondidinho, e eu só deixo disponível aqui no baixo o que ela pode pegar, o que a gente pode estar compartilhando junto. E muito das questões que eu venho trazer para vocês é a partir das observações que eu faço no contexto do cotidiano com as crianças e com os adultos, né? Quando eu levo a boneca a diferentes contextos para nós dialogarmos. Então, nesses últimos tempos, chega esse grupinho aí de bebês reborn, né? Esse é um grupo mais popular. Nós temos que saber que existem vários níveis de bebê reborn, né? E esse é o mais popular que eu poderia estar disponibilizando para as crianças brincarem. O bem pituquinho foi para a mala das bonecas, que eu tenho carregado como metodologia da minha pesquisa de doutorado. O vermelho vocês estão vendo na mesa lá atrás, olha, que ali ficam os bonecos que eu estou utilizando mais recentemente, ou bonecos que chegam, que estão passando ainda por higienização, limpeza e tudo mais. E o de roupinha azul é o da Sara, que ela já veio, já levou embora. Então, ele já não está mais aqui, ele tem o nome de Arturo, e ele já está lá com ela. Bom, aonde nós vamos começar então esse nosso diálogo acerca dos bebês reborn? A partir da ideia de uma patologização do outro. Muitas das discussões que vêm acontecendo vêm nos dizendo de um desejo da sociedade em patologizar os outros, o que é normal, o que não é normal, né? Então, nós vamos pensar um pouquinho nisso.
E eu queria começar provocando vocês a olharem esse bebê reborn e ver o que atravessa vocês quando vocês olham para essa boneca. Sozinho, sem uma pessoa a segurando. Se essa bebê está nos braços de uma criança, o que te atravessa? Se essa bebê está num braço de uma mulher adulta, é diferente a percepção que você tem sobre essa boneca? Sim. 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 Então, vamos pensar um bocadinho juntos, a partir de um autor, eu até disponibilizei lá no grupo, né, a introdução, que é só a introdução que eu vou trabalhar um bocadinho aqui com vocês, porque é uma discussão muito grande que acontece, muito ampla naquele livro, e se vocês tiverem interesse depois, eu posso compartilhar o PDF todo com vocês, tá? Mas na introdução desse livro, então, escrito. Ai, gente, peraí. Que agora deu um pane de circuito aqui, eu não acho mais onde está minha flechinha. Coisas da tecnologia, tá bem? Que tem uma pessoa querendo entrar e a minha flechinha fugiu de mim. Ah, achei. Tá aqui. Então, lá no PDF que eu compartilhei com vocês, tanto pelo e-mail como pelo WhatsApp, eu trago ali uma introdução, né, que o Pierre Well, acho que sim, ele vai fazer da obra Normose, a patologia da normalidade. Eu gostei muito de ler esse exemplo que ele traz, e eu acho que é um bom começo para essa conversa. Ele diz o seguinte: tinha tudo e estava muito infeliz. Não era um homem realizado. Inserido nesse contexto, acabei por tornar-me normótico. Por quê? Porque segui a norma que me levou à patologia, a patologia moral, que era profundamente infeliz. A patologia social, divorciei-me, porque quando você está infeliz, você culpa o outro. E é uma patologia orgânica. A separação levou-me a desenvolver um câncer. Temos, então, o conceito de normose, um conjunto de hábitos considerados normais, que na realidade são patogênicos e nos levam à infelicidade e à doença. Boa noite, Eliassi, prazer te ver aqui. Eu vi a Leila entrando também, bem-vinda, Leila. Bom, continuando. A partir... Oi, Leila, pode dizer. Quer falar? Ou só quer abanar a mãozinha para mim? Acho que foi só abanar a mãozinha. Bom, então, a partir dessa introdução que o Pierre faz da obra Normose, nós vamos pensar um pouco essa patologia, né? Essa anormalidade, essa doença que nós consideramos normal no contexto contemporâneo. O que é isso? Mas antes de nós, até para que nós possamos nos aprofundar nessa discussão, eu gostaria de fazer um percurso com vocês, né? Com as bonecas. Nós temos que entender que existem 3 modelos de bonecas que vêm acompanhando a humanidade há muito tempo.
As bonecas, como elementos rituais, elas vêm desde a pré-história, e aí nós vamos ter bonecas de 40, de 30 mil anos atrás, então é o elemento que mais acompanha a humanidade, que mais tem essa relação íntima com a realidade, com o ser humano, é a boneca. Em todos os contextos, em todos os territórios, a boneca está inserida e caminha junto com a história da humanidade. Quando nós vamos nos aproximando do momento da modernidade, e aí que eu vou entrar com um pouquinho mais de profundidade, nós temos que pensar que a boneca, dentro daquele contexto, então, que se inicia da modernidade, ela não era um brinquedo para adulto. Estou falando de Europa e estou falando, é o meu recorte, tá, gente? E a partir do século XV, aproximadamente. Em outros contextos, em outras culturas, existiam outras bonecas que já exerciam um papel fundamental na cultura. Mas dentro do contexto da Europa, século XV, nós temos que entender que ali não existia divisão entre criança e adulto, lembram-se? E nesse contexto, a boneca ela era utilizada como um recurso lúdico mais para adultos das altas classes, tá? Ela era cara, né? A sua confecção era cara e não era disponível para todos. A partir disso, nós vamos então entender que boneca surge em Europa, esse formato atual, a partir lá do século XV, e no século XVIII, a boneca ela vai se tornar um elemento mercantil. Isso é muito interessante para nós pensarmos. Nesse contexto de Europa, século XVIII, na França, prioritariamente, surgem as bonecas que eram chamadas de Pandora, ou bonecas da moda, que são as ancestrais da Barbie, tá bem? E essas bonecas, elas eram propagandas das lojas, dos artistas, dos artesãos, eram bonecas que eram disponibilizadas para a elite. Então, quando nós olhamos para Pandora lá atrás e para Barbie, nós temos o primeiro elemento de boneca, né, que vem acompanhando essa colonização, porque olha, nós vamos olhar para a Europa, século XV, né, e depois essa transferência para a colonização. Então, essas bonecas tipo Barbie, elas estão. Boa noite, Elis. Elas estão muito ligadas ao consumo, elas estão muito ligadas à posse, ao ter. As bonecas, então, Pandoras, elas são o corpo adulto com objetos de consumo, com aquilo que você sonha ter. E aí está o grande engano quando a propaganda da Barbie atual diz que é o sonho de toda menina que ela quer ser. Ela não quer ser, ela quer ter, né? E isso vai mudar a forma como a criança interage com a boneca e se apropria do mundo. Ela vai coisificar o mundo através da sua relação com a boneca. Bem, mas não é por aí a nossa conversa. Nós vamos para o segundo tipo, que são as bonecas que surgem já no século XVIII, com o corpo de crianças. Começa aí uma indústria de brinquedos voltados para as crianças. A boneca se torna um objeto de consumo voltado para a infância. Vejam, até agora nós falamos de bonecas que elas têm uma trajetória e uma história ligada aos adultos, e é isso muito importante da gente guardar. Século XVIII para XIX, começa a indústria das bonecas, tá bem? Das bonecas voltadas para a infância. E aí tem duas características muito fortes.
O corpo de criança, o corpo de menina principalmente, né? E o corpo de bebê. Dois tipos de corporeidade que são reproduzidos nas bonecas. Por quê? Na boneca com o corpo de criança, nós queremos educar ou adestrar as nossas crianças, principalmente as meninas, sobre o comportamento. Modo como ela deve se vestir, como ela deve se comportar, o que ela deve fazer, o modo de sorrir. Isso está impresso nas bonecas com corporeidades de crianças. Já na corporeidade de bebê, está. Lígia, está sendo gravado sim, tá bem? Já na corporeidade de bebê, nós temos impresso um desejo que nasce lá atrás, no século XIV, que é continuar adestrando as mulheres para a maternidade, para a maternagem, para o cuidado com o bebê. Não é à toa, então, que surgem esses bonecos em diferentes formatos para a maternidade. E veja, desde pequenininho, principalmente as meninas, e aí já vem o nosso olhar para a educação, né? Nós continuamos a reproduzir o olhar de que a menina vai brincar com o canto das bonecas, né? E que ela vai aprender a cuidar da casa, a cuidar do bebê, a brincar de casinha. É lógico que estão acontecendo mudanças, mas ainda existe esse recorte, nós ainda fazemos esse recorte de gênero quando nós formamos um acervo de bonecas para as crianças. Falando em Brasil, a primeira boneca que chega de Europa para Brasil são essas bonecas portuguesas, bonecas de trapo, veja, é uma tradição que vem de Portugal e se estabelece em praticamente todo o território brasileiro, em diferentes formatos, com características diferentes, mas é a boneca feita com retalhos de pano. E veja, a, olha que legal, a Lígia está falando a dica de um livro. Essas bonecas, elas chegam em 1806 e tiveram como função, veja lá, ensinar habilidades domésticas e religiosas às crianças. Se nós fizermos o recorte de gênero da época, nós vamos estar entendendo que essas bonecas tinham a função de ensinar habilidades domésticas e religiosas às meninas, tá bem? Porque nós sabemos que a educação naquele contexto ela era bem dividida. A produção da indústria nacional de bonecas, ela vai começar lá no finalzinho do século XIX, começo do século XX, tá bem? Então, essa é a primeira boneca que chega no Brasil, né, que originalmente fabricada no Brasil. Ela é uma boneca feita de, chamam de composição, é uma massa que confecciona essas bonecas e por dentro tem uma amarração com arame, tá? Eram pequenas fábricas de imigrantes que faziam bonecas que reproduziam os objetos da vida adulta. Nós temos inúmeras pequenas fábricas se estabelecendo no Brasil para confeccionarem bonecas que reproduziam, então, esses objetos da vida adulta, com um recorte muito forte de gênero. As bonecas, fogõezinhos e objetos do cotidiano da casa eram para as meninas, e os da indústria, né, caldeiras, ferrovias, etc., eram voltados para os meninos, ferramentas, etc. Já em 1930, começam a surgir, então, o recorte dos bebês, né? Os bebês, a princípio, e a minha neta ela tem horror de ver esses bebês, porque ainda eles trazem uma característica que a gente vê muito em filmes de terror, né, gente? Então, nem minhas noras, meus filhos, então, falam, ai, mãe, parece quarto terror o seu. Esses bonecos,
Eles tinham esse corpo de massa, era de papelão, até minha mãe conta que ela tinha uma boneca, contava, que ela tinha uma boneca e que ela esqueceu um dia na chuva, e no outro dia a boneca tinha se desmanchado, porque ela tinha na sua composição papelão, tá? Então não podia molhar. E esse corpinho normalmente era recheado com palha, né? Então vocês veem que é um princípio muito um princípio muito simples das bonecas, né, no Brasil. Essa é de 1930. Lá nos anos 30 também começam a surgir os bebês de baquelite. Baquelite já é um plástico mais endurecido e já começam os primeiros mecanismos de som em alguns bonecos. Mas veja, não era um boneco acessível para qualquer um e ele tinha um recorte de cor, tá? Não era, eram só bonecos brancos que estavam disponibilizados no mercado. Então, nós podemos entender para quem eram disponibilizados esses bonecos. Em 1950, a Estrela ela lança a linha de bonecas dela também, os bebês de baquelite, né? E aí também começam a surgir os bebês de massa com as roupas de borracha, né, para serem um pouquinho mais resistentes, como uma coisa diferente, moderna da época. E eu super recomendo a página da Ana Caldato, ela tem um acervo muito grande de bonecas, né? E ela tem muitas referências, se vocês quiserem conhecer mais dessa história das bonecas no Brasil. Aqui nós já temos um modelo de 1960, né? E aí continua esse bebê de corpo, que agora era de borracha, tá? A cabeça para ser mais macio e os membros, tentando se aproximar de um brinquedo que fosse mais sensível, mais maleável, mais gostoso, de afeto, né? Porque a função dos bebês é de afeto, né? 60, então estamos assim. Aí a gente vai ver o catálogo dos bebês estrela de 73, que aí eles já começam a ter uma cabeça de vinil e o corpo e as pernas e os braços de plástico inquebrável. Eu fico pensando, eu não tenho esse boneco e também não jogaria no chão para saber se ele é inquebrável ou não, tá, gente? Mas aí está escrito que é inquebrável. A mesma coisa nos anos 60, 70, e lá nos anos de 1987, só que vai surgir no Brasil o primeiro bebê negro. Nos Estados Unidos foi em 68 e no Brasil em 87. Isso é muito importante para a gente começar, então, a falar dos recortes que são possíveis nós fazemos através do brincar com bonecas. Até aí, tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Estão todos aí? Estão todos vivos e acordados? Tá bem. Ana, Sim. você só repete, por favor, qual foi o ano desses bonecos negros aí, da foto anterior? Sim. Deixa eu voltar aqui, então. Em 87. 87. Peraí, deixa eu aceitar aqui. Então, em 87 é que surge. Só que veja, só em 68 que surgiram nos Estados Unidos, que já tinha há mais tempo essa indústria das bonecas, que começam a ser, então, confeccionados, fabricados, né, essas bonecas negras, e no Brasil, em 87, né? A Barbie um pouco antes. A Barbie é nos anos 80 que começa a confeccionar as primeiras bonecas negras, tá bom? Já os bebês reborn, eles começam. Vamos lá, vamos para os nossos queridinhos do momento.
Esses são os reborn ultra realistas, né? Veja, os bebês atuais, eles respiram, eles têm movimento cardíaco, eles têm sensação térmica na pele, eles têm, eles são sensíveis ao tato, têm peso, então eles reproduzem com fidelidade um bebê, tá? Mas isso é recente? Não, gente, não é recente. A história do bebê reborn, ela começa lá após a Segunda Guerra Mundial, naquele contexto de devastação. Os adultos começam a mexer nos escombros e ver o que poderia ou não ser. Assusta muita gente, Simone. Que podia ou não ser reaproveitado. Que a gente poderia, então, tirar daquele caos, né, para que fosse refeito, para ser ressignificado. E uma das coisas, objetos que eles encontram nesses escombros são as bonecas. Veja, as crianças no pós-guerra foram muito afetadas, elas perderam grande parte, né, da infância, teve uma ruptura na infância. E um dos desejos dos adultos é proporcionar a eles o mínimo que fosse de contexto de brinquedos, para eles se reapropriarem um pouquinho da infância roubada. E assim elas começam a pegar essas bonecas e a retrabalhar elas, deixando elas o mais próximo de estar viva, porque eles não queriam que os objetos tivessem características de morte. Elas queriam que aquelas bonecas reproduzissem a vida, um novo. Começam, então, essa busca por trabalhar a boneca, porque você tem um molde, aí tem um molde que saiu de uma indústria, tá? Tudo isso é modelado. Só que a pintura, a caracterização, tudo é feito por mãos de artistas que vão reproduzir o mais fiel possível uma criança, né? Uma criança viva, respirando. Então, lá nos anos 80, esse trabalho ele já está muito forte, ele já tem elementos muito fortes e já tem artistas que estão já se destacando. Antes o corpo não era assim, gente, não era esse corpo de silicone, era um corpo de tecido, né? Em que só os membros e as cabeças eram feitas nesse silicone macio. Hoje, 2025, as nossas bonecas, elas já são assim, né? E é possível fazer o parto porque tem cordão umbilical, tem sexualidade, elas reproduzem um bebê, tá bem? Tudo bem até aqui? Tá. Eu queria que vocês parassem e pensassem agora um bocadinho comigo. Quais qualidades nós atribuímos a pessoas adultas que utilizam o bebê reborn na atualidade? Vocês podem escrever aí no chat. O que vem, que concepção vocês têm dessas pessoas? Carência, desvio de personalidade, cuidado, apreciação do belo, excesso que esconde uma falta, solidão, traumas. Agora, vamos pensar no oposto dessas características que nós nomeamos, né? Então, essa pessoa, para ser normal, para ser considerada normal,
ela não pode manifestar carência, né? Tem que ser uma pessoa segura. Ela não pode ter o desvio de personalidade, ela tem que ter uma personalidade muito já consolidada. Ela. Ai, o negócio aqui não está querendo funcionar. Ela não pode se sentir sozinha, ela tem que estar sempre se sentindo parte do contexto e do meio. Ela não pode ter traumas, né? Vamos pensar um pouquinho juntos, gente. Praticamente uma santa, né? Desconectada do mundo real, né? Porque acho que todos nós aqui, por vezes, nos sentimos sozinhos, por vezes carregamos os nossos traumas, né? Não temos a nossa personalidade, ela está em contínuo movimento, né? E adaptação. Nós não temos uma, ainda mais hoje nesse contexto global, né? Então, eu queria continuar essa conversa por aí. O que é ser normal? O Pierre Well, ele vai dizer que ser normal é relativo, que ele percebeu isso indo a uma sessão de yoga. Ele conta lá nessa introdução do livro que durante a sessão do yoga, o professor perguntava para todo mundo: o que, que vocês estão sentindo? O que, que vocês estão vendo? E as pessoas em torno dele iam falando: eu estou vendo luzes, eu estou vendo a natureza, eu estou me sentindo pleno, alcançando um momento só meu, e todo mundo trazendo observações. E ele percebe que ele não via nada, ele não sentia nada, né? Ele estava num esforço para estar ali. E se ele fosse se pensar dentro de um contexto do que é ser normal, ele era o anormal da turma. Era aquele, né? Isso mesmo, era aquele que estava fora da norma do grupo, né? E ele diz que é nesse momento que ele começa a observar, né, esse conceito, essa normalidade, o que, que é isso, e pensar que isso é relacional, depende do lugar onde nós estamos, né? E lá fora, junto com as outras milhões de pessoas de Belo Horizonte, ninguém tinha visões. Lá fora, ele era o normal. E esse grupo do yoga era o grupo de anormais. Veja, ser normal é relativo ao lugar onde você está inserido, com as pessoas que você convive. Não não cabe em todos os lugares a todo tempo. E ser normal é uma fantasia, é um processo imaginativo, né? É uma fantasia, como ele vai dizer lá na página 20. Então, se a gente for pensar nesse conceito de normalidade, nós vamos entender que ele sempre ele tem que ter um consenso social para existir. Várias pessoas, então, têm que aceitar, por exemplo, que ter visões dentro de uma prática de yoga é o normal, é o legal, então isso se torna a norma, porque é um consenso daquele grupo. Sim, sim. Usamos outros meios. Vamos continuar. Vamos pensando junto, Leila, achei legal. Mas, tá bom, desculpa. Mas também, dentro de outros contextos, esse recorte que nós fazemos do que é ser normal não cabe, não encaixa, porque não existe um consenso social sobre aquilo. E aí vem o grande nó da questão, o desencaixe. Você não encaixa naquele contexto e você começa a se achar o estranho, né? Você começa a se pensar que você
Ébana, tá, depois eu explico, tá? E você começa a pensar que você é o problemático, porque você não sente essas coisas e você começa a adoecer por causa dessas preocupações. Entende? Deu para entender, gente, ou ficou confuso? Deu? Tá. E aí eu vou trazer para vocês algumas imagens, tá? Nós temos que entender que o conceito de normatividade é um conceito que é instituído na modernidade por um patriarcado. O normal era ser homem. O normal era ser homem branco, cis, hétero, da religião católica, tá? Nós temos um modelo do que é normal. A partir disso, tudo aquilo que não se encaixa nesse modelo é anormal, tá? Isso eu acho que está consolidado. Nós temos já essa visão, né? Aí nós temos esse recorte, né, que nós estamos vendo aqui, mães de bebês reborn. O que essas mulheres que de repente estão com os seus rostos expostos na mídia, porque nenhuma está com o rosto escondido, elas estão ouvindo sobre esse brincar delas com as bonecas. Elas são loucas, carentes, que falta algo a elas, que elas estão fora da realidade, que elas estão doentes. E isso tem causado a exclusão dessas mulheres. Ou elas se fecham em pequenos grupos onde essa prática é norma, é normal, ou elas estão sendo vistas como anormal para a sociedade que não compreende essa prática, ok? Eu estou tentando fazer uma exposição bem racional, que não é a minha meu posicionamento normal, tá, gente? Mas vamos lá. Então, as mulheres, elas estão expostas o tempo todo. Isso é uma prática da normatividade patriarcal, machista, ok? Mulheres loucas, mulheres desprovidas da racionalidade. Elas pertencem a um grupo de mães de bebês reborn, e lá elas se sentem normais. Não. Aqui eu já estou localizando essas mães de bebê reborns em grupos que elas são pertencentes, que elas vão sentir o pertencimento. Então, são outras mulheres que compartilham desta prática, né? Que compartilham desse desejo, desse sonho de ter os seus bonecos ultra realistas, tá? Fora desses grupos, estas mulheres, elas voltam a ser patologizadas. Elas voltam a ser chamadas de loucas, como lá na Idade Média. Certo? Só que o que acontece, gente, quando os homens é que têm as mulheres reborn? Vocês conheciam essa prática? Então, homens, né, desde os anos 70 e 80, e agora com muito, sem problema, Marina, agora com muito mais difusão, eles têm como companheiras mulheres reborn, tá? E para esses homens, e vejam, representa conforto e liberdade de escolha. Olha como é completamente diferente a forma como as mídias, e vocês sabem que as mídias, elas formam o olhar, o pensamento, né? Elas conformam a forma como nós pensamos, sentimos. Então, para os homens, ter a companhia de mulheres reborn, ok, é um direito deles de escolha. Para a mulher, não é direito de escolha, é ser chamada de louca. Para os homens, é um objeto de companhia, de conforto. Para as mulheres, não, é fantasia, é loucura.
E veja, a indústria dessas mulheres reborn, elas vêm crescendo de tal forma que hoje elas estão muito mais realistas do que os bebês. Elas são equipadas de equipamentos com sensores de toque, elas têm temperatura de pele, elas têm sensor de toque, os olhos se movem e piscam, as sobrancelhas são móveis e o sistema de fala deles é programado. Só que vejam, o usuário programa a forma como ela deve ser. Ele vai ter a boneca, a mulher, exatamente que ele deseja, que lhe excite. A boneca que ele, a mulher ideal para ele. E essa boneca, ela é programada através da inteligência artificial e ela é capaz de reproduzir as falas na tonalidade que mais sejam adequadas e do gosto do seu usuário. Veja, essas bonecas para adulto, no Japão principalmente, onde os níveis de solidão, sofrimento e suicídio estão crescendo alarmantemente, elas têm se tornado companheiras constantes de homens. Né? E eles não têm vergonha nenhuma de levá-las a restaurante, ao cinema, à praça, ao parque, comprar roupas. Né? Eles são vistos em público com essas bonecas constantemente, e isso é considerado normal, porque lá o nível de solidão já ultrapassou o que era considerado os níveis normais de solidão. As mulheres, me parece, gente, e aí me parece, que elas estão manifestando também algum nível de solidão. Eu não vou olhar como um problema, mas como um sintoma, né? Eu considero que olhar para as bonecas, sejam elas bebês ou mulheres, homens também, mas é muito menos, tá? Por isso que eu não trouxe a representação masculina nos bonecos, tá? Eles são mais em bordéis e essas coisas. Eles estão indicando um sintoma da modernidade, da pós-modernidade, que é o sintoma do individualismo, né? Da solidão, de um mundo que está se tornando cada vez mais neutro e ascético. Nós estamos com dificuldade cada vez maior em estabelecer relações humanas. O diálogo tem se tornado cada vez mais difícil. E veja, essas bonecas são programadas para dizer o que nós queremos ouvir. E vejam o absurdo. Nos Estados Unidos, a questão de uns 10 anos, tramitou uma lei que coibia os excessos de violência contra essas bonecas. Isso não foi divulgado. Então, nós estamos pensando também em colocar limites, né, da violência contra as mulheres reborn. Olha o absurdo que nós chegamos, né? Nós estamos estabelecendo judicialmente limites para a violência contra corpos com inteligência artificiais e robóticos, mas são mulheres vítimas dessas violências, né? Mulheres robóticas são, mulheres reborn são, mas são mulheres. Né? Então, a violência, seja no campo do corpo físico, né, biológico, ou seja, no corpo robotizado, o corpo da mulher é sempre vítima de violência. Bom, continuando, gente. E aí nós temos essas últimas reportagens que entre os mais jovens, as namoradas reborn conquistam o mercado adulto, né? É um novo software chamado Xmode. Ele permite ainda configurar perfis personalizados com voz, interesses e até senso de humor. A plataforma reconhece diferentes usuários, aprende preferências ao longo do tempo
e mantém diálogos contínuos. Vejam, nós estamos sendo cada vez mais capturados por esse contexto tecnológico, né? Ele nos aprisionou num contexto asséptico, num contexto liso, né? Onde as relações humanas não são possíveis, elas são falsas. E agora, como os nossos jovens não conseguem mais estabelecer relações sociais próximas, eles estão buscando, então, essas namoradas reborn. E o que a gente começa a pensar a partir disso? Uma preocupação com o isolamento social, porque essas pessoas estão manifestando a dificuldade de manter relações sociais, estão se isolando, a dificuldade de criar vínculos reais e a construção de expectativas irreais sobre relacionamentos. Talvez aí estejam alguns possibilidades de motivos dessas pessoas estarem buscando conforto, estarem buscando estar com essas bonecas reborn. E aí é muito mais fácil se relacionar com o que se pode controlar, Leila. É justamente isso. Né? Ela vai falar exatamente o que eu quero, vai se comportar do jeito que eu gosto, e eu não vou ter problema nenhum, porque né, eu tenho controle. E veja, para mais do que isso, nessa foto é muito interessante, o rosto do homem ele está apagadinho, né? Então o homem não é exposto, ele está sempre nessa situação, né, de controle. Nesse modelo de boneco, esqueci de pontuar, é possível ter relações que não monogâmicas, né? Você pode ter quantas você quiser, da forma que você quiser. Você não precisa se relacionar com uma única, você também foge do controle, né, do Estado para as relações. Hoje eu vi, até coloquei isso, hoje ainda no slide, que a Camila Rain falou hoje cedo. Existir pressupõe-se relacionar-se. Né? Que tipo de existência é essa que eu não consigo mais me relacionar com outros indivíduos? Então, é uma existência marcada por um individualismo, né, que eu não aceito opiniões, eu não consigo dialogar, eu estou sempre certo, né? E a solidão, porque isso faz com que eu me feche no meu próprio mundo. E eu me basto. E aquele ser que só compartilha com aquilo que eu penso também me basta. Estamos vivendo num mundo o tempo todo marcado por um imediatismo. Eu não tenho tempo mais para cultivar as relações, né? Eu preciso de tempo para conquistar a outra pessoa, para conhecê-la. Mas eu não quero perder tempo, tem que ser imediato. Então a boneca satisfaz nesse sentido. O bebê satisfaz, eu não preciso de 9 meses. Eu não preciso carregá-lo, eu não preciso fazer outras coisas. Ele está ali e já me satisfaz. O prazer, ele está sendo buscado sempre de uma forma abusiva, e é abuso você programar, mesmo que seja uma boneca, para reproduzir o que você quer, o que você gosta. É um abuso, tá? Mas é eficiente. E eu pago qualquer preço. Gente, uma boneca dessas, ela começa a custar no mínimo 50 mil reais, né? Mas é isso que o mundo globalizado está imprimindo, né? Esse imediatismo, esse abuso do outro, a eficiência a qualquer preço. Isso é um contexto cotidiano e contra o qual a gente tem que se posicionar a todo tempo, né? E é isso, gente, tudo isso está modificando as relações humanas e a nossa forma de pensar.
E aí entra principalmente as novas gerações. As nossas novas gerações estão sendo conformadas numa outra forma de pensar, num outro mundo diferente daqueles onde nós estamos inseridos. Se é distante de mim, de vocês jovens já está muito mais distante. Essa nova geração, que dos seus 15 anos para baixo, eles habitam um outro mundo, que nós não temos nem ideia de como funciona. As relações são estabelecidas através da tecnologia. Elas não são mais presenciais. Eu não preciso da presença do outro, eu falo com ele através do aparelho. E assim, é muito triste você ver duas crianças ou dois adolescentes conversando pelo celular. Eles não conseguem erguer o rosto e conversar presencialmente. É sempre mediado pela máquina. E mesmo quando essas crianças, essa geração que teve acesso a esse boneco reborn, ele foi mediado, a sua relação com a maternagem também foi mediada por um objeto tecnológico. Nós estamos esquecendo disso. Outras questões vão vir mais para frente, quando essas crianças, se tiverem a opção de escolha, maternarem seus filhos. Porque eles aprenderam de uma outra forma através desses mecanismos tecnológicos, tá? Então, a normose e a patologização. Quando todas as pessoas estão de acordo com respeito a uma opinião ou a uma atitude, a uma maneira de atuar, manifestando-se um consenso, vai ditar uma norma, normose, uma norma a ser seguida. Essa é o normal a ser seguido. Quando esta norma ela é seguida por muitos, cria um hábito. E quando se cria um hábito, ela se torna um roteiro para a educação. A educação começa a reproduzir esse hábito como norma e a educar as crianças a partir dessas normas, sem questionar. Vejam, a normose se caracteriza por nós não questionarmos, não refletirmos, nós reproduzimos. Isso é problema, isso não é bom, isso é normal, isso é anormal. Então, a normose pode ser definida como um conjunto de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar e de agir que são aprovados por um consenso ou pela maioria em uma determinada sociedade que provocam sofrimento, doença e morte. A normose, ela transforma pessoas em doentes, porque eles não conseguem se encaixar nas normas. E isso leva a uma série de distúrbios psicológicos e até à morte, ao suicídio. Eu não sou normal, eu não faço parte desse mundo. Tá fazendo... Oi? Sumiu. Tá fazendo sentido para vocês? Posso continuar? Tudo bem? Tá. Então, as características da normose são um hábito de pensar, sentir e agir normal dentro de um contexto social que faça sentido para várias pessoas. Não para todos, não precisa que todos se sintam pertencentes. Um conjunto de pessoas já assumindo que aquilo é normal, é norma, já se transforma num hábito social. E aí começa o julgamento, tá? Segundo, tudo que é considerado normal é considerado através de um consenso social de um grupo de pessoas. E normalmente de um grupo de pessoas influentes. Não são qualquer pessoas.
Um grupo influente que esteja hierarquicamente superior vai distinguir o que deve ser norma e o que não é norma. E a norma, gente, quando é estabelecida, ela é um agente patogênico, ele é um agente de adoecimento e ela pode ser letal. Ela leva as pessoas à morte. Por isso que a gente fala de patologização desses bonecos, porque essas pessoas, elas também estão se questionando. Ao mesmo tempo que aquilo está fazendo sentido para elas, de acordo com a forma como elas estão sendo julgadas, como elas estão sendo o tempo todo pressionadas, pode levar elas a um adoecimento. Tá? Não se sentir normal é horrível. Enlouquece uma pessoa. E é um processo introjetivo, é muito difícil com que essas pessoas que entram nesse processo de adoecimento, elas consigam falar, dizer sobre aquilo. Elas não entendem, gente, eu não entendo por que eu preciso desse boneco na minha vida. Porque o que ele está, que buracos aqui dentro que ele está me ajudando a consertar, sabe? Por que eu tenho essa carência afetiva que me leva a querer me relacionar com um boneco e que eu não consigo fazer isso com o ser humano? Há um tempo atrás, essas bonecas elas eram utilizadas por mães em período de luto que tinham dificuldade, né, em lidar com o falecimento dos seus filhos, e eu lembro que lá nos anos 2000, eu tenho uma amiga muito querida aqui em Araraquara, a Renata, ela faz bebês reborn maravilhosos, e eu estava apaixonado por esses bebês, eu tinha um que Sara levou embora, o Miguel, tá lá com ela, olha que absurdo, já não é mais meu, e uma das coisas que eu desejava na época era ter um bebê com as características de cada um dos meus filhos, para matar a saudade que eu tinha do controle deles bebês. Vejam, eles todos tinham saído do ninho, né? Eu tenho 4 homens crescidos fora de casa, com vida própria, né? E aí eu tinha esse desejo de controle. Eu não podia controlar eles. Então, o que eu pensei, e hoje isso eu analiso, porque na época eu não entendia assim. Eu queria ter os bonecos com as representações de cada um deles, porque nessa época eu podia controlá-los, eu os tinha comigo o tempo todo. Então, eu teria um pedacinho desse momento da vida que estava me fazendo tanta falta naquele momento. Mas, graças a Deus, a vida deu uma guinada, assim, e eu entrei para a universidade. Veja, teve uma mudança de percurso aí que me possibilitou hoje olhar com distanciamento para esse momento da vida e entender que eu estava passando pela síndrome do ninho vazio e não estava conseguindo lidar com essa síndrome falando com o outro. Eu estava buscando algo que satisfizesse essa necessidade minha de ter a presença, nem que fosse de um boneco. Tá fazendo um pouquinho de sentido para vocês? Tá. E aí, a característica comum da normose é o ser de caráter automático e inconsciente, a gente não questiona. Quando é instituído um hábito, uma norma, a gente passa a não questionar essa norma e começa a reproduzi-la sem reflexão. Então, não é normal mulheres adultas terem bebê reborn. Ponto. Isto não é brinquedo de adultas. Ué, mas até ontem era brinquedo de adulta. As mulheres adultas que tinham as bonecas. Por que hoje não pode? Porque nós passamos por todo um processo histórico que para a mulher foi dado um outro lugar, que não é para brincar de bonecas, mas para fazer crianças? Não sei. Talvez.
Talvez tenha alguma coisa aí nesse sentido. Se nós lembrarmos que a normose, normalmente, o que é normal é instituído pelo grupo patriarcal, tá? Então, os homens não têm, recebem julgamento, é liberdade deles, né? Brincarem com bonecas adultas, mulheres, mas para a mulher não é normal, ela tem que ter bebê. Ela tem que ter um outro ser humaninho. Ela não pode querer brincar com a boneca. Ela tem que ter um bebê, né? E aí nós já começaríamos e entraríamos no próximo capítulo lá do texto, que ele vai falar sobre o medo de ser, que hoje se estabelece nas relações, né? Porque lá no comecinho da introdução, o autor vai nos dizer, o Pierre, como ele tinha tudo, ter. Eu tinha tudo e me sentia vazio. Eu tinha. Mas ele não falou em ser. Porque hoje, nessa nova relação que nós estabelecemos, nós temos tanta dificuldade em ser, em estabelecer relações com outros e nos expormos, né? Expormos quem nós somos, a dificuldade de dizer sobre nós, e mais do que isso, em escutar o outro, né? E aprender com o outro também e conformar novas relações. Mas aí é assunto para um próximo momento, né? Para a gente continuar pensando um bocadinho junto. E aí eu deixo uma questãozinha aqui para a gente conversar. A partir de tudo isso, gente, como nós podemos voltar a alimentar as relações humanas nas crianças, né? Ou entre nós adultos, porque nós estamos sempre em aprendizagem, a gente acha que a aprendizagem é só na infância e não, né? É para a vida toda. E aí a exposição fica por aqui. E eu queria agora que a gente proseasse um pouquinho, se for possível, se ficou alguma dúvida aí. Aninha, olha só, quero agradecer, consegui ver até 8 horas e a partir de 8h30. Deu certinho, corri lá com a turminha e quero agradecer muito. Só vou precisar assistir novamente esse tudo e pegar a meia hora que me faltou. Mas queria primeiro começar apreciando a sua didática, apreciando a qualidade da parte visual e teórica, e agradecer também por estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, Nina. E aí, gente, querem falar um bocadinho? Acabamos de falar de dificuldade de falar e estabelecer relações humanas. Eu também. Você me deixou com vontade de continuar mais aqui, né? Eu acho que. Perdão, Luísa. Eu tô com um pouco de delay aqui, eu não vi que você tinha entrado. Tudo bem. Eu também, assim, eu estou entusiasmada com esse debate, assim, até pela minha ignorância, assim, porque eu estava muito confusa. É que eu vejo, assim, uma enxurrada, tenho visto uma enxurrada de críticas, principalmente de pessoas que têm o lugar de fala, sabe? E elas totalmente falando que isso é idiotice, que essas mulheres não têm o que fazer, que isso não é normal,
que isso já é um fator já que precisa de tratamento psicológico. E quando eu vi esse convite, me chamou a atenção que eu, depois dessa palestra, eu tô com outro conceito, eu tô com outro conceito sobre tudo que eu ouvi na mídia, que eu achei que era certo sobre essas mulheres estar adotando esses bebê rebote. Eu só queria perguntar para a professora se ela acha normal, que está tendo uma crítica também, diz que vai abrir um espaço no SUS para as mulheres levarem essas crianças para consultar e tal. Então, eu achei um pouco absurdo também essa ideia. Eu acho que vai tumultuar o que poderia ser realmente relevante sobre a questão da saúde. Eu não achei correto levar um bebê para consultar. Bom, como que a Deixa, gente deixa eu faz? só Posso palpitar aqui um pouquinho também, me permita. palpite? Primeiro, eu também fiz parte desse julgamento, mas vendo a sua explanação aí, o que acontece? É toda uma construção, e que a gente deixou isso esquecido, bem adormecido. Agora, preocupa é quando ela comentou essa questão de levar, né, esse bebê ao médico e exigir atendimento e tudo mais. E aí eu não sei até que ponto que esses fatos estão acontecendo mesmo, ou se há um sensacionalismo, e aí me preocupa também quando a gente vê, por exemplo, os padres, alguns, né? Principalmente os midiáticos, se negando, né? Falando que foram procurados para fazer o batizado e tal. Então, assim, está tomando uma proporção, porque até esse contexto todo que você fez essa explanação, belíssimo. Eu fiquei aqui assim, nossa, como eu não tinha pensado nisso antes, tal, e vi como que a gente é ignorante, quando você comentou até da questão do saber, que a gente está em constante conhecimento, e dá a impressão de que é só nesse período que a gente está na escola e tudo. Mas me preocupa essa questão aí, que a Ébano levantou, e que vai além, porque aí faz sentido quando as pessoas estão comentando, que é como se estivesse substituindo, né, os bonecos pelas crianças, algo assim. E a mesma coisa quando a gente também vê essa questão aí, que o mundo, né, o pet cresceu muito, então está tendo essa dualidade aí, essas questões todas. Mas, assim, eu estou encantada com a sua explanação e aprendi muito. Estou levando para a escola um excelente aprendizado e argumentos para debater. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ébana e Ângelo querem falar depois para a gente continuar a conversa? Eu gostaria de falar em termos do que, como a Neide acabou de falar, em termos dessa atualização que acaba se dando e que, por vezes, a sociedade não consegue acompanhar. Por exemplo, nós tivemos aqui, você trouxe para a gente um contexto todo histórico, coisas até que, porventura, em algum momento, alguma de nós já tivesse lido ou visto, mas que em nenhum momento eu, vendo a reportagem ou vendo situações, tive essa lembrança anterior de uma história para essa construção que se deu até aqui. Então, nós nos apegamos ao que estamos vendo. E isso dificulta um pouco, porque como que vamos ficar, ou eu vou ficar questionando, trazendo que lá no século XV, que lá no século XIV existia uma construção da criação desses bonecos para uma outra finalidade.
Então, dificulta um pouco isso e a distância é muito grande. Quantas coisas já aconteceram e quanto a sociedade já se atualizou para chegar onde nós chegamos. Nesse contexto do que traz tanta essa interrogação, do que tanto isso atravessa. Esses bonecos estão atravessando, né, vidas, pessoas, circunstâncias, nós aqui, em busca talvez de uma resposta que eu não sei se realmente a gente terá. Por conta dessa, justamente, a contemporaneidade, a modernidade, tudo que vem acontecendo, e aí a gente se dá conta, com um bebê ali, que quando a colega escreveu, é assustador de ver quão real eles realmente parecem, né? Então, eu também quero agradecer a Ana, é sempre muito maravilhoso, muito gostoso escutá-la, vê-la, e agradecer a todos por essa oportunidade. Não tem como terminar, tem muita coisa, né? Não, eu sei que não ficaremos mais aqui, também é muito extenso o que você trouxe, e eu te agradeço. Agradecida. Ângela. Ana, achei interessante quando você faz esse percurso histórico, como a própria colega já colocou, e fico pensando assim, isso é um questionamento que eu me faço também, pensando lá no ensino de literatura, que nas séries iniciais, ali até dos anos iniciais do ensino fundamental até os finais, nós ainda temos um costume de trabalhar muito com a fantasia. Depois, o ensino médio, ele corta essa fantasia e a nossa própria postura de formação de ser começa a ser passado do abstrato para o concreto. O raciocínio se torna mais lógico. E depois eu sinto muita falta disso lá no ensino médio, porque parece que fantasia e criatividade estão muito próximas. E aí eu fico pensando nesse sentimento de falta e de tentar associar alguma coisa, e foi interessante quando você fala que o que passa a ser normal vira regra e fica normatizado, normalizado, e aí eu lembrei também de um texto do Lyotard, eu acho que é o Lyotard, que fala dessa questão do homem-máquina, uma coisa meio que androide, e parece que é uma tendência, mas pensando no ambiente escolar, nós, professores, até que ponto nós devemos deixar essa fantasia seguir? A gente deve interferir voltando com eles para a normalidade? Que, por exemplo, você continua sendo colecionadora das bonecas e para lidar com tudo isso, você mostra para a gente que é consciente. Você sabe que são bonecas, que elas imitam a realidade, mas que elas não são literais. E para a gente pensar isso, por exemplo, se for uma tendência que vai para o ensino médio, começar a aparecer um monte de bebês reborns lá no ensino médio, como que nós vamos lidar? Boa pergunta, né? Nossa, uma ótima pergunta, porque, olha, eu vou começar aqui, eu vou contar um segredo, ó. Eu tenho essas bonecas que ficam por perto, que vira e mexe eu preciso de um afago, tá? Eu preciso de um abraço, né? Eu tô cansada, eu tô carente, não tem ninguém em casa para me abraçar, eu abraço a boneca e fico aqui pensando um bocadinho. Eu trago isso lá da infância. Então, ativa uma memória, ativa sensações, sentimentos de infância que me fazem bem, tá? Então, a boneca, ela não é, para mim, só um objeto. Ela é um objeto de memória, um objeto de afeição. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu brinco com bonecas. Porque o brincar faz parte da vida, gente. A gente recorda o brincar como se fizesse parte somente de um pedaço da infância, né? De um determinado momento. E vamos lá, o tempo da fantasia é mais importante para Vygotsky até os 7 anos, né? Que a criança vai brincar com as suas representações sociais, vai se apropriar do mundo. Mas eu acho que não para aí, não, né? O brincar proporciona a nós adultos também, aos jovens, a possibilidade de se relacionar com o mundo e, mais do que isso, em pensar em outras possibilidades de mundo,
que é o que nós estamos mais precisando atualmente. Esse meio tecnológico, ele tira de nós essa possibilidade, Ângela. Ele vai tornar o nosso mundo... sem perdão. Sem velocidade. Desculpe, mas a Frida quis participar um bocadinho aqui. Então, esse mundo tecnológico em que nós estamos cada vez mais inseridos e não estamos percebendo que estamos sendo consumidos por ele, ele está fazendo com que nós estejamos o tempo todo num mundo liso, tá? Sem rugosidade, sem nenhum percalço, sem nenhum problema. Isso empobrece os sonhos. Isso. A mulher que brinca com bonecas é infantilizada. E qual é o problema? Tá vendo? O normal é não ser infantil. Dita a norma. Quem disse? Para quem é interessante que a gente não mantenha a nossa infância presente por toda a vida, que a gente mantenha essa criatividade, essa possibilidade de imaginar outros mundos e sair desse contexto? A quem interessa? Nós estamos falando de um grupo que normatiza o que é certo e o que é errado, né? Então, quando você retira toda a possibilidade das pessoas, e principalmente dos jovens e das crianças, de construírem outras possibilidades de mundo, retira deles a potência dos sonhos, você também está retirando a imaginação e a criatividade. Você está empobrecendo toda essa área dessa criança, desse jovem, e ele não vai saber resolver problemas no futuro. Ele não vai conseguir construir alternativas, porque ele não tem repertório. Porque o repertório dele foi reduzido ao máximo, para aquilo que cabia dentro de uma tela de computador, nos botões de um teclado. Ele não consegue reproduzir outro mundo, e mais do que isso, ele não sabe sobreviver nesse mundo que não revive como isso. E isso alimenta cada vez mais esse mercado de mentores, né? É isso que nós estamos vendo, porque nós não vemos saída, a educação não consegue mais estabelecer esse vínculo com o real, porque nós estamos soterrados de conteúdos que nós temos que transmitir, né? E não de tempo para estabelecer relações. Porque conteúdo, gente, vamos lá, a inteligência artificial está aí. Conteúdo está aí. As crianças precisam de arte, as crianças precisam de memória, as crianças precisam estabelecer relações afetivas, afetuosas, elas precisam estar em grupo, elas precisam se ouvir, né? E aí, pensando junto com você, Neide, com você, Ébana, e com a Luísa, como que nós podemos olhar para essas bonecas? Porque, assim, eu percebo que existe um movimento de patologização das mulheres. Eu não sei se vocês perceberam que vinha um movimento de patologização dos homens, né, que estavam subindo o morro, não era? Eu nem lembro o nome daqueles homens que estavam subindo o morro, pagando uma fortuna para se tornarem novos homens. Vocês lembram do nome desse trem? Eu não lembro. Bom, mas vocês sabem do que eu estou falando. A mídia estava explodindo disso. Só se falava nisso. De repente, sumiu. De repente, nós começamos a falar do adoecimento das mulheres. Era o CrossFit? Não era? Parece que é o CrossFit. Com as mulheres presentes também, mas o universo mais masculino. Legendários. Os legendários, isso. Então, esses legendários, eles estavam sendo mal vistos pela mídia, né? Estavam sendo expostos, e isso não é legal para o homem, né? Ele não quer nunca ser exposto. Então, houve uma mudança, de uma hora para outra,
trouxeram à baila essa questão dos bebês reborn, que vem lá, gente, dos anos 80. Não é uma questão recente. E, de repente, renasceu esse brincar, esse fazer como um culto das mulheres, sabe? E culto enlouquecido ainda, como elas estão completamente agora, virou uma caça às bruxas, não parece? Né? Vamos caçar essas mulheres que agora estão a quem interessa nos ver tão expostas. Eu acho que é essa a grande questão. De novo, nós voltamos justamente. Também teve uma mudança de foco referente a fazer bebês. Também. Então, assim, eu considero que se uma mulher leva um bebê ao SUS para ele receber um atendimento, nós não estamos humanizados o suficiente para perceber que a mulher está adoecida e que ela precisa ser atendida. Nem que seja na forma de uma consulta para o bebê, sabe? Vamos conversar com você. Porque normalmente na psicologia, o que a gente percebe? Muitas pessoas conseguem falar através dos bonecos. Então, eu utilizo o boneco como uma ferramenta para falar daquilo que eu não consigo dizer. Olha, o meu bebê está passando uma angústia, ele está doente por causa disso. Talvez, não sei. Se nós tivéssemos uma sensibilidade maior para perceber como o boneco ele pode ser ferramenta para curar o humano, nós estivéssemos olhando de uma outra forma. Por que essa mulher precisa levar para batizar? O que ela está querendo dizer através disso? É uma ferramenta, gente, é um objeto que está sendo usado, e assim, nós usamos os bonecos para isso, para dizer daquilo que nós não conseguimos dizer. No brincar, a criança faz isso, quando o adulto fazemos a mesma coisa. Ela diz do que nos habita mais profundamente, daquilo que nos incomoda mais profundamente, daquilo que eu não conto para ninguém. Então, talvez, e eu vejo isso como uma enorme possibilidade, a utilização de um acervo de bonecas na educação, e é isso que eu venho defendendo, seja uma possibilidade de estabelecer novas relações mais orgânicas, mais próximas, mais sensíveis com as crianças, com os jovens, com os adultos. Porém, uma amiga mandou uma mensagem para mim ontem, ela falou, Ana, vi teu curso, eu acho que você precisa conversar com as meninas aqui. Uma amiga muito querida, lá de Taquarussu. As meninas, e a filha dela faz parte desse grupo, elas brincaram, todas tiveram bebê reborn na infância. Hoje, elas já são adolescentes, e elas estão odiando o bebê reborn. E, inclusive, reproduzindo uma série de funks medonhos sobre o bebê reborn. Então, aquilo que era um brinquedo de afeto, de repente, para ela, se tornou um enorme problema. E aonde foi essa virada de chave? O que nós estamos perdendo aí? Eu acho que todas essas discussões, eu acho nada, gente. Eu considero importante olhar para todas essas discussões e ver o que nós estamos perdendo, né? Nós estamos muito preocupados com a forma como essas mulheres estão estabelecendo relações com o boneco, mas isso é um sintoma da sociedade, gente. Não é um problema individual, não é um problema delas, é um problema de uma sociedade adoecida. Como? Não sei. E aí é bem aquela pergunta que fica, né?
como que nós podemos alimentar outras relações mais humanas, mais sensíveis, dentro dos espaços onde nós estamos inseridos. Não sei. Eu penso em continuar com essas conversas, porque ao mesmo tempo que eu falo, eu escuto e vou estabelecendo, né, para vocês o livro completo que vocês pediram. Se vocês quiserem, eu mando esses funks que as crianças, as jovens estão ouvindo agora, para vocês terem ideia do teor, né, assustador desses funks, e que estão fazendo sucesso assustador para nós de outra geração, né? Então, eu considero que os bebês reborn vieram para nos alertar. Olha, estamos perdendo a mão. Aliás, já perdemos, né? Quem sabe a gente consegue aí voltar a reconquistar, né, essas relações mais próximas, né? E se fazer mais próximo do humano, né? Com menos máquina e com mais sentimento, com mais diálogo, com mais arte, com mais percebendo a potencialidade, né, das bonecas, né? Elas são um objeto que mais reproduz o humano, né? Que mais se aproxima com suas características, e elas nos possibilitam um acervo de bonecas. Depois, se eu ficar falando sobre isso, eu vou falar aqui a noite inteira, mas ela nos proporciona um acesso a saberes muito antigos, e que as crianças já trazem. Trazer a boneca para dentro do nosso contexto possibilita escutar o outro. Lista de presença, vocês botam a mão aí, botam o nome aí, porque ele fica tudo registradinho para mim, mas eu estou vendo todo mundo que está, e sai registrado para mim, tá? Essa é a vantagem aqui desse recurso aqui. Diga Marina, depois Carol. Boa noite, meninas. Eu me aventurei aqui pelo chat, mas sempre dá uma certa confusão, porque eu sou um ser analógico. Bom, eu sou o seguinte, eu estou beirando 70 anos, sou avó, a minha neta mais velha tem 18, a mais nova tem 9, e tem um menino no meio aí de 14. Então, são idades, assim, bem icônicas e tal. Tem toda essa questão do brincar, da boneca, né? São duas meninas, e o menino era muito do carrinho quando ele era pequenininho, né? Mas eu tenho filho que era muito do hominho. Vocês lembram? Quem tem filho na faixa aí dos 20, era o hominho. Não falava bonequinho de jeito nenhum, era hominho. Não? Então, tinha vários heróis, tinha vários personagens. Eu acho que é uma necessidade, já que somos seres humanos, de iniciar a criança desde pequenininha a se relacionar com ser humaninhos, que são o quê? As bonecas, né? Muitas vezes tem irmãozinho mais novo, muitas vezes não tem, ou priminhos, etc., mas não é aquela coisa no dia a dia. Então, pelo tamanhinho dele, tem que ser uma boneca, um bonequinho, uma bonequinha, porque senão fica muito desproporcional ele pegar um irmãozinho para brincar, né? Até porque o irmãozinho não vai entender nada se for bebê, né? E a boneca, sim, ele consegue conversar. Então, eu acho isso muito importante. Eu confesso, como alguém já falou aí, que eu também fiquei horrorizada com essas mães, depois dessas mães de bebê reborn. Mas depois eu fiquei pensando o seguinte, uma vez eu vi no shopping uma exposição que me chocou demais. Era um berçário cheio de bebê reborn, todos juntos. Eu tive a impressão que eu estava apreciando, foram 2 momentos, o primeiro foi esse,
que eu estava vendo bebês mortos, que eles estavam sem movimento e de olho meio arregalado, outros de olhinho fechado, mas eles estavam inertes, e neném não é inerte. Num outro momento, foi quando eu fui já há vários anos, num restaurante, e a criança estava com uma criança pequena. Quando chegou a comida, essa menina virou com a boneca e deixou assim em cima, era daquele banco, né? Não era cadeira, aquele banquinho. Ela deixou assim do lado, e eu e meu genro, na época, quase esticamos o braço para segurar, porque deu a impressão que o bebê ia cair no chão. Então, o nosso instinto foi aquele de segurar, mas o da criança não. Então, para ela, era uma boneca. Para quem está olhando de fora, é uma pessoa. E eu acho que a gente reproduziu agora isso. Quando essas mães de bebê, que tem mãe de pet, todas as mães que não são mãe de ser humano, são taxadas de louca. Então, quando essas mães, qual que é o sinônimo de mãe? Cuidar. Elas precisam cuidar de alguma coisa, nem que for uma planta. Tem mãe de planta, então precisa cuidar. Por quê? Porque enfiaram na nossa cabeça desde, sei lá, desde nossos 3 avós aí, que mulher é para cuidar. Então, se a gente não tiver o que cuidar, para que a gente serve? Então, você vai cuidar de qualquer coisa, até de uma boneca, né? E aí, quando você chega a esse... Porque, convenhamos, cuidar de uma boneca é muito mais simples do que cuidar de um ser vivo. Seja ele uma planta, um cachorro, ou... Então, a boneca é assim, enjoou, você põe na caixa, guarda lá, acabou, chega. O cachorro, a planta, tal, se você descuidar, ela morre, de verdade. E a criança, muito mais, né? E eu costumo brincar, falar assim, que é mais fácil cuidar de uma criança humana do que de um animal, porque o animal é sempre criança, e os nossos filhos crescem, crescem e vão embora, vão se virar, né? Então, eu acho que, Ana, eu me inscrevi nessa aula de hoje, para mim foi uma aula muito boa, quando eu vi a sua manifestação a respeito disso, numa rede social, nem lembro onde foi, se foi Facebook, se foi Instagram, não sei onde, que eu achei assim, falei, nossa, alguém lúcido falando disso, falando dessa representatividade. Então, muito obrigada. Por isso que eu estou aqui hoje, certo? Porque até então era só escutar, era sorriso, era deboche, era não sei o quê. Eu falei, não, peraí, gente, a boneca realmente ela tem razão, a boneca não era uma coisa. E quando a gente escuta falando, para mim aí já é a parte de fantasia. Desculpa, gente, estou me estendendo, mas eu vou terminar já, tá? Quando a gente vê e fala assim, mas quer que o médico do SUS atenda a criança? Mentira, gente. Atenda a boneca? Mentira. Porque quem tem condições de comprar uma boneca que é a tua cara, não vai no SUS. Não vai. Ela vai, se ela for, ela vai marcar uma consulta no pediatra particular e vai lá. Ela não vai entrar na fila do SUS, né? E então tem algumas coisas assim, aí o pessoal leva para o exagero, para chacota e tal. É normal? Sei. Não é? É mais fácil para o dia a dia dela, porque exige que ela seja linda, maravilhosa, que vá para a academia, que leia, que estude, que faça, que trabalhe, que seja a esposa, porque tem a esposa troféu também, né? Que também é outra boneca. E por aí afora, se exige tudo isso. Aí, quando ela fala assim, bom, gente, eu não vou dar conta de tudo e mais uma criança. Então, eu vou pegar uma boneca. Minha vida já é meio de boneca mesmo, né? Então, não sei. Gostei. Não é? É muito mais coisas, né? Muito mais coisas. Eu acho que quando a gente vai ficando mais velha, assim, a gente tem o direito de falar essas coisas, né? Não, muito bom. Eu tenho uma amiga que, isso antes de vir aí à tona esses bonecos, ela já tinha já uns 2. Hoje ela já está com
um time já de filhos, já deve uns 4 a 5. E ela tem uma parte do guarda-roupa dela reservado. E ela é costureira, então ela faz os Faz as manequins. roupinhas, olha aí. Isso. E conversa como se tivesse, como se eles é que estivessem conversando pelo Facebook, pelo WhatsApp. Muito interessante. É isso. Simone? Você ergueu a Oi, mãozinha? Ana. Ergueu a Não, mãozinha? Não? não, Ana. Ah, Mas você apareceu. sabe, já que Ah. você me chamou, eu vou dar uma palavrinha. Quando você estava falando sobre a questão da síndrome do ninho vazio, a questão do boneco, e que na época você não percebeu, a gente passa por situações na vida que a gente não percebe realmente o quanto a gente está presa, né, a certas emoções, né, vamos se dizer assim. Eu nunca tive uma boneca Barbie, porque a boneca Barbie sempre foi muito cara, e só podia ter quem tinha muito dinheiro, né? E o sonho de toda menina era ter uma boneca Barbie. Não tive minha festa de 15 anos, porque também, né, só quem tinha o poder financeiro para isso. Quando saiu o filme da Barbie, eu fiquei louca para assistir, porque eu queria saber o que ia ter nesse filme. Eu saí do cinema, eu falei assim, vou fazer minha festa de debutante aos 50 anos, e será da Barbie. Isso. Eu me vesti de Barbie, eu comprei peruca loira, eu me pintei igual a Barbie, minha mãe fez a roupa para mim igualzinha do filme. E o que eu vejo hoje? Eu estava comemorando, não era os 50 anos, era a minha liberdade, porque eu estava caminhando para um processo de separação, de divórcio, de um narcisista. Então, na verdade, eu estava reproduzindo aquilo que eu almejava através da história de uma boneca. Isso. Ai, que lindo. Que lindo. E sem perceber. Olha como, às vezes, o inconsciente da gente trabalha nas nossas emoções e a gente não consegue perceber, porque a gente está tão envolvido naquela situação que a gente não para pensar. E depois, quando tudo isso passa e vem todas essas reflexões, a gente fala, poxa vida, ainda bem que isso me ajudou a entender todo o processo. Isso. Que lindo. Gracida por compartilhar com a gente. É isso, gente. É muito mais simples, não é? É muito mais simples. Bom, chegamos às 9h07. Que delícia. Gosto quando passa, escapa. Mas tem mais alguém que queira perguntar algo, falar algo, compartilhar algo? Estamos todos e todas satisfeitos por hoje? Tá? Muito, só agradecer o conhecimento, a troca, foi muito bom. Eu que agradeço. Quero participar mais vezes, viu? Então, Ana, fica gravado naquele grupo? Eu vou descarregar e aí eu passo para vocês. Naquele grupo. Para o acesso. Para a gente rever, tá? né? Nos ouvir de novo. Delícia. Fala, Ângela. Ana, você pode liberar os slides para a gente? Mesmo que em Posso, PDF? sim. Posso, eu compartilho. Pode ser lá no grupo? Pode, por favor. Pode ser? Beleza. Ótimo. Então, só lembrando, fala, Leila. Oi, boa noite. Boa noite. Estou meio rouquinha aqui, então estou bem quietinha. Agradecer o convite, foi muito, muito bom. Vou falar que nem o pessoal fala, você alugou um triplex na minha cabeça. Porque são muitas reflexões, né? É muita coisa, muita. E como você disse em algum momento, é tudo muito relativo, né? A gente precisa também relativizar, né, essas relações. E você fez isso, você colocou num lugar, você humanizou essa questão dessas pessoas e trouxe também essa questão masculina, né, que eu também acho, né, dentro, é muito patológica, né, enfim. Mas agradecer mesmo
Gostei muito de participar, gostei muito do convite. E é isso. Gostei de ouvir as pessoas, é muito bom. Ah, é bom, né? E que bom que você estava aqui. Bom. Fiquei feliz, muito feliz, agradecida, viu? Estou A cansada. interação foi muito natural, foi bacana. Foi, né? Muito, muito mesmo. Obrigado a todos por trazerem. Eu que agradeço a todos. Eu vou precisar sair já, Ana. Eu sei que está terminando. Te agradecer de novo, que eu vou ficar sem bateria. Tá? Vai cair Não, aqui. eu já vou encerrar, tá, gente? Obrigada. Ah, podemos só tirar uma foto? Pode sim. Pode. Pode? Sim? Sim, Sim? Sim. vou até Tá. tirar o óculos. Isso com a Carol. Como eu não sei tirar foto, gente, eu não sei tirar foto lá no coisa. Alguém sabe tirar foto bonitinha? Não? Então vai eu aqui mesmo. Oi, todo mundo dá sorrisinho. Foi um prazer enorme estar com E vocês. não é sorriso de boneca. Ah, não. E eu vou compartilhar tudo lá no grupo e eu acho que eu consigo daqui uns 15 dias de novo a gente voltar a conversar, continuar essa conversa, tá bom? Tá joia, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa Boa noite noite, para durmam com vocês, Deus. viu? Tá Boa joia. noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau. 5 risoles de carne.